Que o Shalom de Deus esteja com vocês. Bem-vindo ao canal Patrícia Santana. Livro de Zacarias, a partir do capítulo 5, tem por título A Sexta Visão, o Rolo Voante. Versículo 1 diz: E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse: Que vês? E eu disse: Vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largo. Então me disse: Esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. A partir do versículo 5, tem por título A Sétima Visão, a Mulher e o Efa. E saiu o anjo que falava comigo e me disse: Levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: Que é isto? E ele disse: Isso é um efa que sai. Mas disse: Esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: Esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha. E levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde levam estas o efa? E ele me disse: Para lhes edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali em seu próprio lugar. Até aqui foi o capítulo 5 de Zacarias. Próximo capítulo 6, que tem por título A Oitava Visão, os 4 carros. A partir do versículo 1 diz: E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíram dentre 2 montes, e estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Estes são os 4 ventos do céu, saindo donde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os grisalhos saem para a terra do sul. E os cavalos fortes saiam e procuravam ir por diante para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra, e andavam pela terra. E me chamou e me falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. A partir do capítulo 9 tem por título As coroas na cabeça de Josué, o renovo. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, de Eldai, de Tobias e de Jedaías. E vem naquele dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, os quais vieram da Babilônia.
Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e ponha-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala-lhe, dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. E assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. E estas coroas serão de Elém, e de Tobias, e de Jedaías, e de En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isso acontecerá se ouvides muito atentos à voz do Senhor vosso Deus. Até aqui foi o capítulo 5 e 6 de Zacarias. Até o próximo capítulo 7 e 8. Deus abençoe e continue nos acompanhando, deixando o seu like, comentando e compartilhando.